dia, pessoal! Então, estamos aqui para mais um capítulo sobre Don Quixote. E essa meta vai do 15 ao 27. Nós vamos falar sobre a terceira parte do livro. Ainda está sendo possível ler neste aqui, ó, que é o volume 1. Gente, eu vou ficar com muitas saudades quando a gente for para o volume 2 e eu não tiver esse livro para ler. Ele é tão lindo. Ele é, né? É bem diferente Ele a experiência de leitura nele, não é? é muito legal. Eu tô achando muito legal. Apesar de o da 34 ter as ilustrações do Doré e tal, que são coisas lindíssimas, mais clássicas, mas aqui tu vê como é que ele, assim, pela arte a gente consegue ter ideia de como é que foi ele ao longo dos anos, né? Sim, sim. Então eu curto bastante. Eu gostei, eu não sei, pode ser da minha cabeça, mas eu tô gostando, não tô falando que eu não tô gostando da tradução aqui, mas alguma coisa me diz que a leitura fica mais gostosa na tradução aqui. Aí eu não sei se é só a tradução que influencia ou se é mesmo a questão do estético, né? A página, Eu acho que a tradução também é uma tradução mais gostosa, sabe? eu Eu tô, tô go- fluindo melhor nela do que no apesar de ter eu, lido a meta toda aqui na Penguin, eu voltei e dei uma folheada e uma relida em algumas partes aqui na edição aqui grandona. E aí agora eu estava até pensando, me convenci de que talvez eu leia só nela, se eu puder, né, se eu não tiver se eu puder ler em sim. casa só, e então eu estava pensando nisso agora há pouco, Malu. Pois é, agora acho que a gente já chegou na metade do primeiro volume, a gente tem que começar a pensar no segundo, né? Sim, Até porque, Tati, não sei se foi essa a tua impressão, esse último capítulo, eu achava assim, tá, eu achava que eles estavam nos enrolando muito ali no início, sabe? E sim. é isso aí, é eles, né? É a enrolação do... Mas nesse último capítulo já me deu vontade, tava louca para vir fazer o programa para ler o próximo, sabe? É, Me deu muita vontade de passar para a sim, próxima parte. sim, eu também. Né? Eu acho que Uhum, isso aí conta também, né? é. O Cervantes conseguiu fazer deixar a gente na expectativa aí de continuar na próxima parte, né. Exatamente, exatamente. Sim. Cervantes não é bobo e nem nada, né? Não, pelo contrário, pelo Não é contrário. bobo nem nada. Não. Eu gostei. E Bom, vamos começar falando pelo 15, né? vamos. Mas eu tô louca para falar do 26. Mas Sim, vamos começar pelo começo, né? vamos. Gente, o 15, né? Onde se É, conta a infeliz aventura com que se topou Dom Quixote ao topar com um desalmados galegos. Olha, é uhum. só confusão. Basicamente, se a gente fosse, eu acho, resumir esta parte do livro, é assim, ó, ele só se mete em confusão, ele só faz M, né? Uhum. Só faz M, e o Sancho Panza é um amor, né? Quer dizer, é um baita de Sim, um debochado, mas é um amor. ele é. E a amizade deles é maravilhosa, assim. Aquilo que se fala, né, que o inglesinho falou, assim, que a amizade deles não existe, é muito boa ali. Eu sei que você é o cavaleiro e eu sou o escudeiro, mas se eu não puder falar, eu vou embora. Sim, Se eu tiver que esperar você falar comigo, não tem sentido. Eu estou aqui justamente para conversar contigo, né? O que eu é, gosto das nossas andanças é conversar contigo. sim, Tá, né? O cara é um gênio. Lei do silêncio entre amigos, que é o troço uma das coisas mais horrorosas que existem. Ele tem é, toda a razão. verdade. É. Não E é? eu acho que uma das coisas mais gostosas, que eu tô tendo, assim, de experiência é colecionar frases do livro, né, que são frases, marcantes, assim, que normalmente ocorre, é claro, quando estão conversando o Don Quichote e o Sancho, e o mais eu estava até pensando assim: "Será que no final eu vou acumular mais frases do Sancho ou mais frases do Don Quichote?". E aí Então, eu acho que do Sancho, mas eu também estava olhando aqui nas minhas anotações, tem bastante do Don Quichotte, então eu acho que por enquanto ainda tá meio igual. É. e aí, assim, ó, quando cada vez que a gente pensa que o Don Quixote agora, eu nem penso mais que ele vai vir assim, sabe? Eu penso,
Não, agora o Sancho vai ver que é uma viagem, né. Mas o Don Uhum. Quixote fala umas verdades, assim, e não tem como, né. Não. Né, tipo, nesse capítulo, tá aí tá dando tudo errado e ele fala que não tem e ele tá maravilhado, como sempre, o Don Quixote é maravilhado com a vida, né. E o Sim, Sancho diz que não tem por que se maravilhar, e aí ele fala ali, ó, na 169, Tati: "Aventura sempre deixa uma porta aberta nas desgraças para remediá-las", sim. né. E aí ele diz Aham. que só se tu for um cavalheiro, tu vai correr o risco de ser um rei, né. Exato, E isso. outra forma, assim, a não ser, né, claro, quando se nasce, assim, não existe. Então, assim, só fazendo tudo tu vai correr esse risco de chegar a rei e a ter poder dar terras, né, que é o que o Sancho Sim. está assim, ó, logicamente, o que que tá deixando o Sancho ir com ele? Que o Sancho está pensando nas terras que vai receber, né. Uhum, uhum. Mas a verdade é que o Sancho está adorando aquela aventura, né. Exato, né, senão ele não estaria ali. É, É, né, e aí vem ali, ó, as feridas recebidas em batalha antes dão honra em vez de tirá-los. Aí ele convence que aquela surra que ele recebeu é uma coisa ótima, tá sim, tranquilo, porque é isso aí, é para isso que eu tô aqui. E é sim. verdade, né. A Uhum, gente esquece às vezes que a vida mais dá surras do que dá prêmios e méritos e etcétera, né. E se exato. a gente cada vez que sofrer uma delas vai cair, nossa, não tem, né. Não, e é uma coisa que, eu acho que fica um pouco do que como a gente deveria como a gente funciona na verdade, né, porque, eles já passaram por tanto, até onde a gente leu e mais essa meta agora que a gente está falando, que acontece muito mais coisa, que eles vão ainda, né, sofrer fisicamente, outras vezes. Eu acho que fica uma lição de que toda vez que eles vão para uma outra, aventura e eles sofrem novamente, parece que é como se eles tivessem esquecido as outras, assim, né. E às vezes eu acho que funciona mais ou menos que nem a gente, é aquela coisa meio da memória seletiva de que a gente tende, e espero eu, que apagar coisas Uhum. muito ruins, né, isso por quê? Porque senão a gente nunca mais teria coragem para fazer outras coisas ou para sofrer novamente, né, ou para e não falo isso só do físico, falo isso do mental também. Então, eu acho que é interessante, até por esse aspecto também de e eles estão, na verdade, nos ensinando isso também, eu tenho essa sensação, sabe, quando eu tô lendo. Sim, exatamente, Tati. Eu acho exatamente isso, porque é é o mostrar que não é nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4, né. E é Sim, isso, e a vida vai seguindo, e vai seguindo, e vai se mostrando cada vez mais desafiadora, e aquelas glórias que a gente tem de vez em quando, né, uhum, é o são suficientes para a gente levar adiante o que a gente sim. e gostar e amar a vida em tudo que ela tem de belo, né, É, e não o tem que muito. então, o que acontece no 15 é que a gente podia, assim, tipo, porque a gente tem algumas coisas para falar, né, mas tem pontos, marcantes praticamente acho que em todos os capítulos, né. Se não me engano, aí você vai me refrescando a memória, porque já faz um tempo que eu li, esse Uhum. capítulo é aquele que o Rocinante, dá uma de safadinho, né, e sai atrás do ou eu tô me confundindo? Olha, Tati, eu não sei todos os capítulos de cor, o que que aconteceu em cada um, para te falar a verdade. Então tu deve estar sabendo, se tu falou é melhor que eu, mas eu acho que a gente pode falar geral, assim, né. Aham, sim. Não, é porque eu achei engraçado, né, porque o Rocinante é um cavalo, né, que também estava já não tem a sua ele já não tão novo, né, tão como que a gente diria, assim? Ele é E um é cavalo, velho e, como ele diz, velho. assim, e não é dos melhores, Isso, pelo que eles exatamente. contam desde o início, né. Mas, ele nesse capítulo, acho que é o Sancho que fala, ou ele não prendeu o Rocinante, né, o Sancho não havia se Não, ele preocupado em deixa t ele no é, início do capítulo ali já deixa ele os 2 no pasto, né. isso. E acontece que daí ele fala logo no começo aqui, ó, é certo de que conhecia por ser tão manso o Rocinante, né, e tão pouco alvoroçado,
que nem todas as éguas da pradaria de Córdoba conseguiriam desencaminhá-lo. E aí ele deixa ele solto, e aí é justamente nessa que passam, né, as pessoas com as éguas, e aí o Rocinante, de repente, vai lá e resolve ter Tem um romance. um romance ali, né? E aí começa toda a confusão desse capítulo aqui por conta disso, né? No capítulo 15. E eles levam, né, mais uma vez, uma bela de uma. Ficam todos machucados, e os dois, né? E depois disso aí, eles vão eles chegam numa nova estalagem. Que ele pensava que era um castelo. Mais uma que ele pensava que era um castelo. E aí também acontece mais confusão. As confusões eu já nem sei mais direito onde estão nos capítulos, porque eles acontecem sempre, né? Mas eu acho que a principal coisa aqui do capítulo 16 é que tem a donzela, né? A tal da donzela, que o Don Quixote acha que todo mundo é donzela, né? E ela tem um cara, como que eles chamam? Um cara, um fidalgo, não, como que é? Que tá lá na estalagem com eles, e essa moça vai à noite lá para encontrar o tropeiro, um tropeiro que tá lá, só que o Don Quixote, no meio lá da confusão, pega ela, e aí ela, né, e aí, assim, é até meio, bem asqueroso, assim, a descrição dele, né, porque ele fala assim, o Don Quixote, ele tá imaginando uma donzela linda, né, com aqueles cabelos, sei lá, a mulher, pelo visto, é feia, tem bafo, ele fala que ninguém ia aguentar o bafo dela, nem, a não ser que fosse o tal do tropeiro que ela já tinha combinado lá. Enfim, a gente sabe que a mulher né, a pior coisa ali é o e o Don Quixote pega ela e fala assim, olha, eu não posso ficar com você porque eu tenho a Dulcinea e tal, né, então ele fala tudo, mas nisso já virou o bafafá ali também no quarto, né. Sim. Mais uma confusão. Ele diz que ele tá se desculpando, e o outro cara que não vai ficar com ela, e o outro cara acha que ele tá ficando com ela. Exatamente. E aí a gente tem toda essa confusão. Eles levam uma belíssima surra. Olha aqui, Isso. ó, na versão essa que eu tenho em espanhol. Olha a confusão ali. Sim. E olha a cara delas. Muito bom. E eles ficam todos lanhados. Os dois ficam todos lanhados. Olha as figuras aqui, os dois. Todos. Sim. Pedaços. E eles seguem o seu caminho. Então, assim, como é que diz? É um em cima da outra, né? Aí tem também, nesse aí, a história do elixir, lá que o Don Quixote tem a receita, né? E ele vai. E ele dá pro Sancho, né? Ele toma, né? Ele primeiro pede os ingredientes para o Sancho ir lá pegar os ingredientes com o dono. E ele pega, ele cozinha lá um monte de coisa, vinho com alecrim, com azeite, deixa cozinhando um tempo. A bebida do feio Brás. Esse aí mesmo. E ele faz e toma, assim, quase 1 litro, né? Aí diz que no momento que ele tomou, ele já começa a vomitar, e aí ele passa muito mal, mas ele dorme 3 horas e acorda todo revigorado, e aí o Sancho vai lá e fala assim, então eu também quero tomar. Aí ele vai lá e toma. Ele passa mal, aí passa, né, a descrição aqui o Cervantes não nos poupa. E aí ele fala assim, depois, acho que ele reclama, e o Don Quixote fala assim, mas é porque eu acho que esse elixir é só para os cavaleiros e você não é. Aí ele fala assim, você já sabia disso antes, por que você não me falou? Né? Não me falou. E o coitado passa mal lá, né? Não, e o mais legal é que, tipo, é umas coisas meio os trapalhões, assim, até, né? Sim. Ai. E aí ele resolve ir embora, né?
o Don Quixote e ele fica meio bravo, né? Porque ele fala, eu não, isso aqui então não é um castelo, né? Porque daí eles vão cobrar a, A a estalagem, estadia. É, a estadia deles. isso. Aí ele fala que um cavaleiro não paga, né? E aí ele pega e sai, deixa o Sancho lá. E aí eles vão cobrar o Sancho, falam, vocês têm que pagar por você e pelo seu amigo. Então, Aí ele fala assim, eu não vou pagar, né? Aí eles pegam o Sancho e ficam jogando ele pro alto, né? Tem essa foto aqui, né? Deles é muito bom. zoando com o Sancho lá. Pobre Sancho. E o Don Quixote tá olhando, né? Pode ver que na figura ele tá lá do outro lado do muro, já só olhando o que estão fazendo com o Sancho, né? Muita dó dele. E aí nós vamos para o 18. Eu não sei se você vai falando aí, Malu, se tiver mais alguma coisa. Não, eu vou dizendo, se tiver mais alguma coisa, eu vou incluindo aqui. E aí acho que o 18 é das ovelhas, não é? Que aí vai para mais uma atrapalhada do Don Quixote, que encontra um rebanho de ovelhas e sai matando todas elas, achando que são... Achando que são os inimigos. São os inimigos, é. Se eu não estou enganada, deve ser isso aí mesmo. Eu acho que é esse, e aí é sempre as aventuras dignas de serem contadas. Sim. Os títulos, né, são muito engraçados. Então, chegamos ao capítulo 18, né? A gente está na página 187 da edição bonita. Isso. Que é o capítulo das ovelhas, né, Tati? Uhum. E essas ovelhas estão vindo em direção ao nosso Don Quixote, e ele, o que ele diz? Que são cavaleiros, né, vindo atacar. Cavaleiros não, né? Pessoas estão vindo atacá-los, né? São os inimigos. É. Ele ouve, inclusive, o rufar dos tambores, né? O Ouve. Sancho já não tem tanta imaginação, pobre do Sancho, ele só ouve mesmo as ovelhas e os carneiros chegando perto deles. Sim. E como ele ouve esses inimigos, ele tem que matar os inimigos, né? E aí ele sai atacando os pobres das ovelhinhas. Né? Vocês podem imaginar, né, o que o dono das ovelhas pensa disso tudo, né? Exatamente. Sim. E aí, bom, essa é a grande cena, né? Eu achei que ia ter, achei que ia ter talvez uma ilustração aqui um pouco mais clara dessa parte. Dessa batalha? Porque eu achei que ela é um pouco meio parecida com a dos moinhos de vento, sabe? Porque ele também, quando ele tá lá, imagina os gigantes, né? Aqui as ovelhas também, você pensa, ovelhinhas bonitinhas, né? Mas aí ele tá imaginando os inimigos e ele acaba lutando contra as pobres das ovelhas que só estavam vindo ali. A coisa que piora um pouco porque o prejuízo é maior, né? Exatamente. E nos moinhos a gente não vê surgir nenhum terceiro lá. Não. Tão furioso. Uhum. E aí eu achei interessante. Não, daí a gente vai pro capítulo 19, né? Essa daí é bem. O 18 ele é bem rapidinho também. Ele é bem rapidinho e as ilustrações que tem no 18 não são tantos. Não são, tem um quadro do Cezanne, que é maravilhoso, assim, bem impressionista. Bem bonito, E outra ilustração é muito bonitinha, que é a amizade dele com o Sancho, né? Sim. Os dois aqui, que é o escudeiro. Sim. E ele diz para o Sancho neste capítulo: saiba, Sancho, que nenhum homem é mais que o outro se não fizer mais que o outro. Todas essas tempestades que nos acontecem são sinais de que há de serenar o tempo e onde acontecer coisas boas. Pois não é possível que haja bem ou mal que para sempre durem, e daqui para frente, tendo durado muito tempo mal, o bem está próximo. Assim não deves angustiar-me as desgraças que a mim me acontecem, pois a ti não te cabe fazer parte delas. Sim. Olha que mal agradecido, né? Olha que mal agradecido. Ele tá sempre assim, otimista e confiante, né? Tá vindo as vacas magras, daqui a pouco vão vir as gordas, né? Uhum.
E aí eles começam a discutir, né? E, Sim. e, e ele chegou com o Sancho, não, o Dom Quixote, né? Diz que Deus é tão grande que o sol nasce tanto para os maus quanto para os bons, do mesmo jeito. É, E aí sim. vamos para o próximo capítulo. Vamos. Aí a gente está no 19, né? Sim, aí vamos para o capítulo 19. O 19, o que eu não anotei muita coisa, eu anotei aqui que do que eu ouvi lá do comentário do inglesinho, é que ele fala que nesse capítulo começa tem uma certa mudança da complexidade dos personagens, acho que tanto do Don Quixote quanto do Sancho, né? Eu não sei se ele quis dizer que é porque o Sancho já está se tocando um pouco mais, né, da questão do Don Quixote já não bater muito bem, mas se eu anotei aqui que acho que é nesse capítulo que o Sancho chama o Don Quixote de Cavaleiro da Triste Figura, né? E eu acho que daí o Don Quixote, no meu aqui na página 211 da Penguin, que eu anotei aqui, que ele fala assim, parece que o Don Quixote pergunta ou fala assim, é a primeira vez que você me chama como Cavaleiro da Triste Figura. E aí e acho que ele pergunta por quê, né? Aí o Sancho responde: estive olhando um instante. Olha aí quando eu não consigo entender minha letra. E realmente vossa mercê tem a pior figura que vi nos últimos tempos. Assim, então o Sancho, eu acho que a partir daí eu não sei se é a partir daí, mas creio que sim, que ele começa a chamar O Dom Quixote de Cavaleiro da Triste da triste Figura. figura. Por quê? Porque ele percebe a tristeza nele, né? Achei isso bonito, interessante. E ele toma depois para si esse nome. É, exatamente. Aqui foi isso mesmo, aqui ele fala, com essa se foi o bacharel, e Dom Quixote perguntou a Sancho o que tinha levado a chamá-lo de Cavaleiro da Triste Figura, justamente agora. Bom, não sei se ele já chamou antes ou não, mas enfim, aí é quando ele responde, entendeu? Aí eu só me atentei agora a essa explicação do Sancho, Sim, né? eu acho que eu acho que é isso. Aqui, ó, até eles falam na nota de rodapé, um cavaleiro da Triste Figura já apareceu na novela de Cavalarias Dom Clarim de Landes. Aqui figura se refere à feição do personagem, tá? Isso aqui dá para anotar, né, que se refere a... Mas Aham, eu acho que a única coisa que ele quis dizer aqui nessa nota é que já se viu em outro livro, mas tipo, nesse livro eu acho que é a primeira vez. sim. E aqui tá Triste Figura, ó, no desenho do Portinari. É, aham, sim. Bom, e a gente vai então para o capítulo 20, Malu? Sim, é bem rapidinho esse, e ele meio que introduz ali, porque eles estão comendo e não tem bebida, né? E Isso, aí exatamente. ele diz que está ouvindo algum riacho, alguma coisa, e aí ele vai dizer o que ele vai dizer para o Dom É, Quixote no capítulo sim. seguinte. Aí ele já faz um gancho para o próximo capítulo. E aí É. no capítulo 20, né? Uhum. Aí chegamos ao capítulo 20, Sim. que é, deixa eu pegar aqui, o capítulo que ele jamais vista sequer ouvir da aventura que alguma vez, sem o menor perigo, deu cabo a algum famoso cavaleiro como esta que levou a cabo o valoroso mais. Não é possível, meu senhor. Essas ervas do sinal que aqui perto deve haver uma fonte ou riacho que essas ervas umedecem. Assim será bom irmos um pouquinho mais adiante, já trabalhamos com o lugar onde mitigar essa terrível sede que nos consome, que sem dúvida causa mais aflição do que a fome. O conselho pareceu bom, mas a noite estava muito escura, né? Uhum. Ele não estava muito afim, mas ele diz para o Sancho mais uma vez que ele é aquele para quem são reservados os perigos e as grandes façanhas e os valorosos feitos. Uhum. Eles vão, né? Ele começa a acompanhar, mas quando eles estão vendo, na realidade, eles acham que estão fazendo. Esse capítulo aqui na verdade, é só uma conversa do Sancho com o Don Quixote, né? Não tem uma outra. Eles não chegam na água, né? Não, Nunca chegam na água. e eles estão lá discutindo e tendo as conversas deles. Ele pede para. Não, eles estão conversando e ele pede, acho que é no 20 ainda isso,
que ele conte a história direito, né, como uma Uhum. pessoa o Sancho quer contar histórias, porque o Sancho também é um bom contador, né. Aí É, ele pede aham. para o Sancho: "Sancho, conta essa coisa direito, né, conta como uma pessoa, assim, né, enfim, como uma pessoa", e aí o Sancho diz que ele não pode contar como uma pessoa como ele quer, porque ele está querendo dizer que ele quer contar como uma pessoa que é aquela pessoa que ele não é, né, e Sim, que ele aham. sabe contar a história daquele jeito, e ele vai contar daquele jeito. Sim. É assim que contam na minha terra todas as fábulas, e eu não sei contar de outra maneira, nem fica bem que vossa mercê me peça para fazer novos usos. E o Sancho está ensinando ele a ser um cavalheiro aqui. Eu achei isso muito legal, porque aquilo que tu tinha falado, Tati, que vem de outras, que começa a aparecer uma outra feição do Sancho e uma outra dinâmica entre os dois, né. Como Sim, é que sim, tu diz para mim, sendo um cavalheiro, que eu devo contar assim assado? Tu tens que ouvir e aceitar que eu não tive, né, sim. todo o letramento que tu teve, e eu sei contar a história do meu jeito, e a história é boa, né. É Então bom, é. deixa ele contar a história, Ter não é menos sim, valorosa pela exato. forma que ele está contando, e a crítica dele faz dele um pouco menos cavalheiro, né. É, Eu achei aham. muito legal, assim. E é um pouco aquilo, é um pouco não, é bem aquilo que tu falasse, Tati, de que a dinâmica deles começa a mudar, e isso começa a Uhum, ficar cada vez mais gostoso de ver uhum. essa amizade que para de ser só aquela coisa, assim, ter aquela hierarquia que tinha antes, né. Sim, sim. E eles começam a virar, buddies mesmo, né. É, eu acho que é essa a relação de amizade que vai crescendo ali, né, entre os 2, que, afinal de contas eles Exato. estão aquele tempo sozinhos, né, passando e passando por várias dificuldades ali, e aquela hierarquia inicial, né, que existe ainda, mas, inicialmente era, só porque o Don Quichotte precisava, né, do Sancho, e o Sancho falou: "Se eu tiver uma vantagem, então eu quero", e aí isso aí essa, própria relação tá mudando. Por quê? Porque eles não, talvez, seja só da imaginação do Don Quichotte, né, tudo, ou não, mas assim, eles estão Sim. vivendo aventuras que vão fazer com que eles, né, talvez eles não venham a ser o Sancho não tenha sua ilha, mas ele Aham. nem seja governador, mas ele vai de alguma maneira ele vai Ele tá enriquecer. gostando É, de viver aquilo, ele tá gostando de viver aquilo e tá gostando daquela amizade. Porque tu vê que o sim. Sancho já vê que já aqui já caiu a ficha de que o Don Quichotte é um maluco, né, Uhum. e aí ele fica naquilo que ele começa a crescer uma coisa, uma amizade não só de, fiel escudeiro, uma amizade Sim. de amizade mesmo, assim, que o cara É. e tu vê, nós estamos aqui quase na metade da primeira parte, né. Sim. Quando começa a mudar essa dinâmica, assim. Então as coisas vão acontecendo, né. Porque tu Bom. vê que desde o início ele já viu que não era bem já vai vendo que não é bem assim, e agora ele tá, inclusive aqui deu uma baita de uma lição no Don Quichotte. Dá-lhe suas Uhum. pança, gosto cada vez mais dele. Sim, bom, e acho que no 21 ele continua, né, com a contando a história, né, dele ou não? Ah, é a questão do elmo, né, do Exato, o elmo que é, Don Quichotte usa, que ele isso. não é um elmo, né, é uma bacia de Não, fazer a é uma barba, bacia. isso. Sim, exato. E mas Don É, Quixote, ele acha que ele tá certo, aquilo não é uma bacia de fazer a barba, é um não, maravilhoso elmo, tá, isso. e aí, que ele e os outros é que estão errados, né, e é verdade, se os outros não têm imaginação, azar o deles, né. Sim, exatamente. É essa discussão ali, né, é a questão do dele só ele enxergar que ele usa um balde, né, na cabeça, ao invés de Exato. aí eles falam do barbeiro aqui, né, deixe o barbeiro a meu encargo, né, que vossa mercê continue tentando se tornar rei e me fazer conde. Aí o Don Quichotte fala: "Assim será", né. Hum, O Don Quixote vive no mundo maravilhoso dele, sonhadores geralmente são assim, né.
Eles Sim, estão vendo coisas que a gente não vê. é, E estão tendo certezas que a gente não tem. sim, E literalmente não estão nem aí, né? não. Capítulo 22. Da liberdade que Dom Quixote deu a muitos desafortunados que, contra sua vontade, eram levados para onde não queriam ir. Bom, os desafortunados, a gente vem a saber que eram um bando de bandidos, estavam presos. E o Dom Quixote, mais uma vez, é um herói, né? Ele Sim. disse que ninguém pode brincar com a liberdade dos outros. Não Uhum. importa o que eles fizeram, né? Deus perdoa a todos, então, né, vamos Sim. abrir as portas. E o que acontece quando ele consegue fazer isso? Tinha tudo Ele para dar errado, como em todas as histórias dele, e é claro que quando tem tudo para dar errado, dá dá errado. errado. Sim, exato. Ele, na verdade, os bandidos, né, depois de soltos, libertados pelo próprio Don Quixote, vão lá e né, deixam praticamente nada pro Don Quixote e pro Sancho, né? E eu não sei se qual a moral da história, assim, né? Eu acho que acho que até o Don Quixote fala de que, eu não sei se tem alguma frase assim, de que quando ele tentou fazer o bem, né? Ele sofreu, eu não lembro, Malu, você anotou alguma página daí? Deixa eu te ver aqui, a gente está no 22, Mas né? enfim, é isso que acontece, né? Vou até procurar aqui se eu anotei. É. Eu anotei uma coisa que eu achei bem legal aqui. Onde é que tá? Embora saiba muito bem que não há feitiços no mundo que possam mover e forçar a vontade, como pensam alguns simplórios, pois nossa vontade é livre e não há erva que a force. O que algumas mulherzinhas broncas e alguns teiros velhacos costumam fazer são algumas misturas e venenos, Uhum. e os quais enlouquecem os homens, dando a entender que tem força para fazer as pessoas se apaixonarem, mas como nos diz, é impossível forçar a vontade. Então, assim, eu notei só frases, Tati, É, de coisas assim, não, pode não a ver com esse contexto que a gente estava falando, né? Mas que tem sim. muito a ver, eu acho, com toda a Eu, nossa, as andanças dele. Deixa eu ver se eu tô aqui, eu, ó. eu acho que é só. Ai, Leia o último parágrafo do capítulo, ele meio que resume tudo, ó. Porque era essa parte aqui que eu tava tentando achar, tá vendo? Ficaram sós, ficaram só, jumento. tá? Lê aí. Pode ler, Manu. Não, pode ler, Não, lê lê tu você. que tá. Ficaram sós, jumento e Rocinante, Sancho e Dom Quixote, o jumento cabisbaixo e pensativo, sacudindo as orelhas, de vez em quando pensando que a tempestade de pedras que perseguia seus ouvidos ainda não havia cessado. Rocinante estendido ao lado de seu amo, que também caíra no chão depois de outra pedrada, Sancho sem roupa e temeroso da Santa Irmandade, Dom Quixote aborrecidíssimo por se ver tão maltratado por aqueles a quem tanto bem fizera. É Sim. isso, né? Eu acho que, assim, moral da história, moral Carla Pérez, tal, que nasce torto nunca se Sim, endireita, né? exato. Então, assim, ó, é claro que se tem tudo para dar errado, vai dar errado, se tu vai soltar os ladrões, eles vão te assaltar, né? Mas Sim. eu acho bonitas as coisas que ele fala enquanto isso, né? Que cada um Aham. se entenda com o seu pecado, que Deus no céu, que não deixa de punir os maus em compensar os bons, e não é certo que os homens honrados sejam carrascos de outros homens. Então, assim, toda essa ideologia dele é lindíssima. Sim. Mas, e uma coisa que ele fala, que eu achei muito legal também, que eu anotei, Tati, lembra que eles contam que que a gente viu até, tem naquele filme da cinebiografia do Miguel de Cervantes, que ele vai e fica preso, e quando ele está preso, ele escreve, né? Uhum. Justamente muito da obra dele foi escrita na prisão. E ele Sim. diz aqui, ó, e não me incomoda ir para as galés, pois lá conseguirei terminar meu livro. É. Ainda que isso aí não é o Don Quixote que está falando, é o Ginés. Aham. Sim. Ainda que me restam muitas coisas a dizer, e nas galés da Espanha há mais calma do que seria necessário, embora não seja preciso muito mais para que eu tenho que escrever, porque sei tudo de memória. Então, ele Sim. vai colecionando, né, as aventuras. Isso aqui, gente, não é o Don Quixote que está falando, tá? É outro cara, mas Uhum. a voz sempre é a do Cervantes, por isso que eu falo assim. Sim. Ele vai colecionando as aventuras na cabeça, elas estão todas ali. Ele precisa só da calma para escrever. Me lembrou o meme daquela mulher que ela quer ficar presa, que ela
Pra faz ler, alguma né? coisa, pede para ser presa para poder ler, né? Sim, E isso realmente, de fato, acontece, né? Não é, aconteceu só com Cervantes, alguns grandes escritores escreveram presos, né? sim, com Justa ou certeza. injustamente. Exato. Ah, mas Don Quixote é muito querido, muito, né? Ainda ele prefere ser um sonhador inocente do que acreditar que ele vai soltar alguém, alguém vai, vai fazer mal para ele, e é justamente o que acontece. Vamos ver se depois dessa ele aprende. Quanto você aposta que depois dessa ele não vai aprender, Tati? Não vai aprender, eu acho que não. Claro, né? Não vai Não, aprender, mas a gente vai continuar amando-o. vamos. E aí acho que a gente pode até condensar os capítulos 23 até o 25, que é a história do tal do Cardênio, né? Sim, eu acho que sim. Então vamos agora falar do 23 ao 25. É, porque são juntos, né? Assim, a história, a gente vai contar a história do tal do, a gente não, né? Quem contou foi o Cervantes, mas eles continuam na andança ali deles e a um certo momento eles encontram algumas posses, né? Acho que tipo eu não lembro se tinha roupa, se tinha o que tinha exatamente ali, mas tinha era alguma coisa de alguém, uma mala, né? E eles encontram isso no Sim, caminho e o Sancho fica todo animado, porque ele, né, achou aquilo ali. O Don Quixote já fica um pouco assim, não, né, não tá muito certo de que eles deviam ficar com aquilo, mas eles acabam vendo uma figura assim lá meio quase nua, né, andando no meio de uma paisagem assim que quase não tem ninguém, e eles descobrem que é esse tal de desse Cardênio, né? Gardênio. Gardênio, que tá lá andando por lá, e ele vive assim. Aí eles descobrem também que tem dois sacerdotes, acho que cuidam dele, né, Malu, que de vez em quando deixam comida para ele em alguns lugares assim. E daí a gente vai descobrir o porquê que esse cara vive assim, né? Ele mesmo vai contar a história dele. E aí o engraçado é que lá vem mais uma vez uma história, né, Malu? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem mais uma história. Não, É. e essa é ótima, essa é muito boa. Aí a gente fica. Agora que eu vi aqui, Malu, que na edição aqui como eu não li aqui, eu não tinha visto que tem um apêndice da perda do asno, segundo a edição revisada de Madrid. Você tinha visto isso aqui, não? Sim, porque assim, ó, o que que acontece? Ali ele perde o asno, o Sancho perde o asno, Perde. só que o É, asno aparece do nada, e aí dizem que exato. tipo erro de edição, né? Que Aham, pode ser muito bem, tranquilamente isso, né? sim. Porque do nada aparece, então ele pode ter escrito uma coisa e esquecer a outra, de ter escrito a outra, né? Uhum, exato. É por isso que eu não anotei, porque talvez eu pulei a nota aqui na edição da Penguin, sabe? Que eu estava andando aqui, que eu estava lendo nessa daqui, Aham. agora que eu vi. Mas realmente eu lembro de, na leitura, eu ter lembrado depois que quando o Don Quixote pede nos capítulos ali para frente pro Sancho ir entregar a carta para Dulcinea, que a gente vai falar ainda, que é esse final aí dessa parte, ele tá com o asno de novo, né? Então, aí mas eles tinham perdido, né? O Sancho ficou tão triste que perdeu, né? A mulinha dele ali. Tanto, lembra quando ele perde, daí ele até diz: Olha, tu vai falar com a minha sobrinha, ela vai te dar 3 dessas mulas Exato, lá, eu tenho tantas e 3 são tuas, já tá aqui. Ele escreve, faz todo o recibo para ele, e na realidade daí aparece do nada, né? Eu acho que ele se é, dá conta que não tem como mandar ou ele já escreveu essa parte, né? Que sim, não tem como mandar. Já tinha escrito que ele ia com o asno dele, depois escreveu essa parte que ele perde o asno. é, Assim, ó, falta edição mesmo. sim. Mas, pô, E, bom, mas a história vamos contar a história é do tanta loucura que a Cardenio? gente não pode exigir lógica numa falta de edição. Não, não pode. O tal do Cardênio,
ele era um nobre, né, de uma da ele fala que minha terra é uma das melhores cidades desta Andaluzia. Ele era nobre, de pais ricos, né, e é apaixonado por uma garota chamada Lucinda. Ele resolve pedi-la em casamento, né, eu tô resumindo aqui, porque se eu esquecer Não, algum não, resume. detalhe, você me avisa Qualquer aqui. coisa eu te aviso. E ele naquela, né, naquela de esperar e falar, então e ele resolveu pedir a mão da ele estava, acho que não foi ele que pediu diretamente, ele então pediu para o pai e pediu ao pai dela, se não me engano, tinha alguma coisa assim. Nesse meio tempo, o pai dele, desse Cardenio, recebe um chamado do rei que gostaria que o filho dele, o Cardenio, fosse companheiro do seu filho mais velho. Esse é o Duque Ricardo, né? O Duque Ricardo pede para que o Cardenio seja companheiro do seu filho mais velho, que se chama Fernando, se não me engano, Sim, né? E aí então ele fica nesse entrave de que assim, então tá bom, eu vou lá ver o que ele quer, o que o Duque quer, vou lá falar com ele, e depois eu volto e caso com você, Lucinda, né? Nesse meio tempo, acontecem lá umas trapalhadas e o, o Fernando, eu não lembro agora exatamente qual foi o rolo que aconteceu, mas enfim, o tal do Cardenio, né, tem que fazer alguma coisa, uma atividade que o próprio Fernando passou para ele, em algum lugar longe. Enquanto isso, o Fernando vai até onde o Ricardo morava, o Cardenio morava, e pede a moça, a Lucinda, em casamento. E é claro que o pai dela fala que sim, porque afinal de contas ele é filho do Duque. Então, né, nada mais sim. nobre do que casar a filha com. E o Cardenio fica louco, porque ele volta no dia do casamento, né, Malu? Ele chega a entrar no casamento, Exatamente. né? E ele chega a E. ver Exato. e ele julga que ela, ele conta que ela, né, Aham. que ele acha que ela gostou, assim, né? Isso, Porque ele primeiro exatamente. chega a conversar com ela conta o que aconteceu, né? Uhum. E que não vai ter chances. Sim. Ela leva um punhal com ela, né? É verdade. Ele acha que E ela vai se matar. Não, ninguém sabe que ela tá com um punhal, né? Mas acho que no fundo ela não tem coragem, né? De se matar ou matar o... pois então, a gente fica ali sem saber o que acontece. Por isso que eu te disse que agora tô louca para Exatamente. ver a outra parte, porque É, pelo que ele conta, ele vê ela mal. Ele diz que ela desistiu e que no fim que ela tá feliz com aquilo, né? E sim. que como é que diz assim? E, e ele acha que ela no fim gostou da troca de noivo, por esse noivo tipo mais rico, mais Isso. de acordo com o que o pai dela queria e tal. E Exato. daí ele sai de lá achando que ela que é uma malvada, assim. Uhum. Só que, pelo que ele contou, a gente não sabe se ele ficou. Porque ele vai embora antes de saber, né? É. Ele vai e ele fala, logo vim para cá, né? Para onde ele anda ali, com a intenção de acabar com a vida, né? Então, só que ele fica lá, ele fica. Me lembrou até Ele resolve. aquele, como é que é o nome dele? Do Rei Lear, o Edgar, não é? Que vai lá para, que começa a andar e se finge de louco, né? Lembrei um pouco. Exatamente, exatamente. Daí ele começa. Mas eu acho que ele vai mais querendo ser um. Assim, eu não vou me matar, mas eu vou. Eu vou. Porque o Edgar meio que se faz de louco para tentar descobrir, né? Dá uma de Exatamente. Hamlet. É, isso. E ele não, ele meio que faz assim, agora eu não quero mais, assim, vai ser tipo, abdica de todas as coisas da Sim. vida, tipo, da vida mundana, não sei como é que, Aham. assim, ele quer ser um monge, assim. Sim. Aí eu também fiquei, Malu, curiosa para Só que saber eu o não que sei que. o que ela fez, a gente tem que saber direitinho o que ela fez, ele saiu desesperado antes de saber o final de tudo.
exato. E ele E daí começou. deixou a Eu gente acho que sem ele saber assume também. algumas coisas que talvez não tenham acontecido da maneira como ele assumiu, sabe? Sim. Então, eu não sei se eu tô sendo esperançosa de que ela era o máximo, sabe? Mas eu acho que sim. Então, e aí e nesse meio tempo, o Don Quixote pediu pro Sancho voltar a lá onde ele morava, que foi a questão do asno, né, que ele vá pra ele ir lá e pedir o dinheiro ou pedir os quantos asnos lá que eles iam dar pra ele, voltar na casa dele, né, Malu. Primeiro levar uma carta pra Dulcinea, então Sim, o Sancho fica encarregado de fazer isso, e depois passar e pegar o que ele pediu lá na casa do próprio Don Quixote. E aí que também tem um outro plano Cebolinha aí, né? Porque quando o Sancho chega lá na casa dele, tá lá o padre e o. Quem que vai fazer o plano lá com ele? O padre e o barbeiro, não é? Que eram o amigo dele, sim. que eles vão vestido um de mulher e o outro do quê? Que daí eles ficam discutindo quem é que vai vestido de mulher. Que é é o plano Cebolinha, que é para assim, para tentar fazer com que, fala assim, como a gente pode trazer ele para casa, né? Um vai vestido de mulher e o outro finge que está atacando uma pobre donzela, e daí o Don Quixote, como um bom cavaleiro, vai querer proteger a donzela, né? Sim. E eles resolvem fazer isso, e a gente fica sem saber também aí o que acontece, porque a gente só sabe o que eles pretendem fazer, né? Que é esse plano aí. E a gente fica sabendo também que o Sancho chegou e quando descobriu que ele não tinha carta para entregar para Dulcinea, né? Deixa eu. O plano Cebolinha está no último parágrafo do capítulo 25. Não, 26, desculpa. Ele falou assim que o padre. O que havia pensado era vestir trajes de donzela andante, enquanto o barbeiro se vestiria o melhor que pudesse de escudeiro. E assim iriam aonde estava Don Quixote, fingindo se tratar de uma donzela aflita precisando de socorro, que lhe pediria um favor que ele, como valente cavaleiro andante, não poderia deixar de atender. Então eles vão lá tentar enganar o Don Quixote para trazer ele de volta para casa. E o caderninho que o Don Quixote escreveu a carta para Dulcinea ficou com ele. E quando o Sancho só descobre quando chegou lá. E ele fica desesperado achando que ele perdeu a carta da Dulcinea. Para Dulcinea, né? Sim. E a carta em si é um espetáculo, né? É. Aqui no livro esse que fala, que é o espanhol, ele diz que Uhum. é a mais bela carta de amor de toda a literatura espanhola. Ó, que lindo. Você Bonito, quer. né? É bonito, é. Bonito. Não, esse livro tem cada insight, assim, ele fala sobre as filosofias do Sancho e do Dom Quixote. Eu até fiz uma tradução ali a tradução do Google, Aham. quando ele fala das filosofias, depois no final eu vou ler para vocês. Mas essa. E aí, como é que ele assina a carta? O Cavaleiro da Triste Figura. Né? Verdade. Ele gostou É, muito ele gostou. Esse capítulo também tem muitas coisas de amor bonitas, né? Tem, também tem. Também tem. E aí a gente chega no final dessa parte, né, Malu? Do capítulo Sim, a gente chega 28. no final com ele, com aquilo que a gente falou, né? Do negócio com o final da história do Gardene e da Dulcineia, né? Uhum, sim. Porque tudo isso vai acontecendo junto, né? A gente contou antes a história deles do Cardênio, né? Exato. Porque ele Mas vai intercalando, né, com a história ele vai do intercalando a história. Isso que eu disse, essa parte aqui, esses últimos capítulos antes de acabar a nossa, como é que diz, meta, né? A nossa meta para esse vídeo, eles deixam cada vez mais interessante, né? Porque a gente fica sim, pendurados no pincel em relação a saber isso e também em relação a saber como é em relação a saber dois desfechos importantes, né? sim, Um exato. do Don Quixote Do plano. e outro do Gardênio, né? Sim. Pois é. Ah, Então, agora a mas gente fica com acho que a gente já tá animada, né, para continuar aqui, Malu. Só não pode é, perder perder
querer saber, né? Eu não sei se você já começou, eu até então não tinha começado, não, com medo de dar Não, spoiler eu não aqui. comecei, eu me segurei, viu? É, Porque eu dei uma patinada ali no início da nossa meta e depois no final ali eu estava enlouquecida e daí quando tá, vamos fazer o vídeo depois a gente fala, né? sim, a gente E para continua. quem gosta de uma filosofada, esse livro aqui em espanhol, a versão em espanhol que eu tenho, que é uma versão bem cheia de notas e coisas, e bem fácil também. Tô aprendendo espanhol com Don Quixote. Aham, E ela fala um pouco da filosofada do Don Quixote e do Sancho Panza, né? E eles falam muito, eles desenvolvem nesses capítulos que a gente falou agora, um pouco da teoria do conhecimento, né? Então eu vou ler para vocês o que diz nesse livro que eu estou lendo, na uhum, nota de rodapé sobre essa parte das filosofadas. O papel que os sentidos desempenham no conhecimento é um tema central da filosofia. Para Sancho, o que se vê é os sentidos são a única fonte de conhecimento. Então, para ele, diante do racionalismo de Don Quixote, Sancho se mostra seguidor do empirismo, né? Da uhum, experiência. Então, ele é empírico. Olha, os dois, a gente achando que eles só estão falando bobagem, não, eles estão filosofando em alto nível. Aristóteles foi o primeiro grande filósofo a defender a experiência como origem do saber. Poucos anos depois da publicação do Quixote, em 1620, Francis Bacon publicou o Novum Organum, no qual lançou as bases do método científico, fundamento da observação, ou seja, Sancho era um grande cientista empírico. Outros filósofos britânicos, como John Locke, George Berkeley e David Hume, defenderam o empirismo diante do racionalismo predominante na filosofia continental, com pensadores como Descartes e Gottfried Wilhelm Leibniz. uhum, Para os filósofos racionalistas, somente a razão permite alcançar o verdadeiro conhecimento, porque os sentidos nos enganam. Dom Quixote denuncia a intervenção de uma cadeia de encantadores que distorcem a realidade para seus rivais. Em 1941, René Descartes, na primeira de suas meditações metafísicas, supôs que um gênio maligno é capaz de convencer tudo que existe em ilusões ante os olhos do sujeito e até de fazer com que a aritmética não seja mais que o produto dos sonhos. Olha que interessante isso, né? Então, nós uhum, temos ali o racionalista Don sim, Quixote e o empirista Sancho Panza. sim, Pouco depois, Friedrich Hegel afirmaria energicamente uma célebre frase que só percebermos sombras da realidade. Né? Essa frase ficou, uhum, temos depois o mito da caverna, etc, etc, que não sei sim, se é depois ou antes, porque antes já em Shakespeare, na Grécia Antiga já tinha isso. O tema sim. de uma realidade ilusória aparece em filmes como O Show de Truman e Matrix. Ou seja, Ó, galera, os caras foram longe, a gente é que não captou, fora, entendeu? sim, Sancho Panza e Don Quixote foram muito além do que a gente jamais imaginou. foram, com Então, certeza, durma-se com um barulho desse. Durma-se com um exato, barulho desse, Tati. é, E aí, com vamos correndo aqui, fechar o vídeo e abrir o livro para ler a próxima meta. vamos. Malu, vou fazer uma proposta. É, a próxima meta nossa estava para a gente ler até o final, só que eu acho que Sim. a gente podia até dividir, fazer até o 39 e depois a gente faz do 39 ao 52 que finaliza esse volume 1, para a gente não ficar com um vídeo muito Eu, longo, né? E, e outra coisa, para a gente também poder contar a historinha, porque senão a gente acaba esquecendo os detalhes é, das historinhas. E as historinhas são tão exatamente. interessantes, né? São, são. Vamos, proposta aceita, Tati. Então, Então, a beleza. Assim, próxima meta fica do. do 28, que é o começo da quarta parte, até o 39. Tá, perfeito. Então, voltaremos aqui, meus senhores e senhoras, para falar a vocês sobre cavaleiros e damas, para falar a vocês do 28 ao 39. Bora ler. Isso. Bora lá, vamos lá, Malu. E até a próxima. Até.